Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Então, hoje vai ser a segunda mensagem a respeito de justiça. Uma nova série começou domingo passado. Aqueles que não ouviram, ouça, porque vai ser como um quebra-cabeça que vai se encaixar e algo poderoso vai ser, trazer de compreensão para nós. O pastor ministrou domingo passado sobre justiça, e foi maravilhoso. Mas como esse é um assunto muito vago, eu creio que o Espírito Santo é que sabe, mas pelo menos umas 6 ou 7 mensagens a gente vai ouvir sobre esse tema justiça, que é um assunto que não se esgota, amém? Mas é importante a gente compreender, irmãos, sobre a justificação pela fé, a justificação em Cristo. A posição que essa justificação nos colocou, aquilo que nós somos em Cristo, e a autoridade, a graça que existe em andar nesse lugar, sabendo quem somos em Deus, amém? Porque, infelizmente, muitos têm sido enganados porque não compreendem o que Ele é em Cristo. E em Cristo, irmãos, nós somos justificados. Não pode haver dúvida sobre isso. Você é justo. Você não é mais santo hoje do que vai ser quando chegar no céu. Você não é mais justo hoje do que quando você chegar no céu. Amém? Você não é mais filho hoje do que quando chegar no céu. Você já é filho, já é santo, já é justo. Então, nada do que você faça vai fazer com que você seja mais, porque você já é. Amém? Em Cristo nós somos a justiça de Deus. Em Cristo nós somos santificados, lavados, redimidos, justificados. Só precisamos compreender essas coisas, que quanto mais a gente compreende, mais a gente anda em uma vida de vitória. E você, irmão, nós somos muito privilegiados por ouvir essa palavra todo domingo. Quero dizer que não foi em vão a tua vinda aqui nessa noite. Todo sacrifício, vim de longe, vim de perto, empecilhos, atrapalhos, mas você rompeu tudo e chegou aqui nesse lugar. E porque você sabe a importância dessa palavra, a importância de ouvir. E não ouvir qualquer coisa, porque nós não ouvimos qualquer coisa. Irmãos, a gente que anda por aí, a gente que conhece muitos ministérios, nós pastores, que conhecemos muito ministério, que conhecemos muitas mensagens, nós não somos melhor do que ninguém, tá? Mas a gente sabe o quanto a gente é privilegiado de receber uma palavra tão pura, uma palavra tão poderosa, tão carregada de poder, que somente essa palavra pode nos libertar e transformar a nossa vida. Amém? Que a gente tem ouvido tanta coisa por aí, a gente que anda, a gente que ouve muitas pessoas, muitos pastores, a gente ouve tanta coisa que, infelizmente, eu creio que quando Deus olha esse tipo de mensagem, Deus fica triste, porque não é o evangelho do reino, não é o evangelho que transforma, não é o evangelho que modifica, que tem o poder de transformar as pessoas. Porque esse tipo de mensagem, que não é a mensagem de Cristo, esse tipo de mensagem só traz condenação, só traz culpa, só traz dúvida, não traz avanço, não traz transformação. Porque só o Evangelho de Deus pode transformar o homem. Amém? E a gente ouve isso, a gente é muito privilegiado. Não somos melhor do que ninguém, repito novamente, mas seria tão bom que todo mundo pregasse a mesma coisa. Pregasse esse Evangelho, as boas novas, são boas notícias. Não é algo inventado pelo homem, não é usos e costumes, não é religiosidade, não é uma lista de não posso, não pode, porque isso não muda ninguém, irmãos. A lei não tem o poder de mudar ninguém. A lei, nós sabemos que a lei só mostra o pecado, só mostra quanto o homem é carente de Deus. Amém, irmãos? Amém. Como a gente está distante de Deus. Então não é a lei que transforma. Não é uma cartilha. Aqui você não recebe uma cartilha. Olha, não faça isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Irmãos, eu achei tão interessante, é tão bom a gente estar orando em língua, a gente estar sensível a Deus, que você vê como Deus fala com a gente nas coisas simples. Ontem a gente estava assistindo o Rei Leão, um filme antigo primeiro. Eu, Ruth e Jane. E teve uma parte, me lembrei agora, teve uma parte que o leão ruim lá diz assim, ó, o leãozinho pergunta, o que é que há ali naquele lado ali? Aí ele diz assim, ali há um lugar, um cemitério de elefantes, agora não vá ali, você não pode ir.
E o que é que aconteceu? O leão foi. Por quê? Quanto mais você prega a lei, quanto mais você prega, não faça, mas isso dá prazer, dá desejo da pessoa conhecer. Então foi isso que aconteceu. O leãozinho foi lá para saber como era aquele lugar, porque ele teve curiosidade. Então a lei, ela vai mostrar sempre isso, dar esse desejo da pessoa fazer algo, sabe? A lei vai dar forma ao pecado, mas a graça não. A graça, ela faz com que o desejo de pecar, quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você conhece a graça, mais o poder do pecado, o poder da lei, ele perde esse domínio sobre nossas vidas. Amém? Por isso que Romanos diz que vocês não estão mais sob o pecado, você está na graça. Amém? Então, somente a graça transforma o homem. Então é importante, irmãos, a gente ouvir. Nessa noite, você vai sair daqui transformado. Nós vamos sair daqui transformados. Nós vamos sair daqui modificados, porque somos transformados contemplando. Amém? Quanto mais a gente contempla Cristo, mais a gente é transformado, a gente é mudado, de glória em glória. Segundo o seu Espírito, o nosso homem interior é transformado, é mudado. Então não é algo... O domingo não é um dia comum, o domingo é um dia especial para nós, que é o dia que nós nos reunimos como família, como filhos, para ouvir, sentamos à mesa, ficamos atentos à palavra, e essas verdades vão entrando em nosso coração e vai nos transformando, e vai mostrando como a gente é amado por Deus, como nós somos filhos, como nós podemos andar de uma forma diferente e vencer, e romper em fé, e romper barreiras, e nada vai nos parar, nada tem o poder de nos parar, porque essa graça de Deus, ela não dá força para a gente vencer. Você não vence o pecado no seu braço, você vence o pecado na graça, no conhecimento de Jesus, na revelação de Jesus. Eu ouvindo hoje o Joseph Prince pregar, ele disse que ele conta sempre alguns testemunhos, né? Ele disse que uma irmã fazia 10 anos que tentava parar de fumar e não conseguia. Mas ela ficava ouvindo a palavra, e o resultado, ela parou de fumar porque ela ficou tão apaixonada por Jesus que aquele desejo foi perdendo a força na vida dela. Por isso que é importante a gente ouvir. A fé vem por ouvir. Romanos 10, 17. Coloca aí, André. Se tiver a versão mais nova que diz a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Tem versões que diz ouvir a palavra de Deus. Amém? Então o tema da mensagem hoje é: o Evangelho revela a justiça de Deus. Você pode repetir comigo? Diga: o Evangelho revela a justiça de Deus. A justiça de Deus. O Evangelho não vai revelar o teu pecado, irmãos. Não vai revelar, vai revelar o amor de Deus. O Evangelho é as boas notícias, como eu falei. Então ele vai revelar sempre o amor de Deus. Sempre algo que foi pago, algo que já foi feito, algo que já está consumado, algo pleno, algo completo. Você não precisa ajudar Deus em nada, porque querer fazer algo que já foi feito é loucura. Querer pagar por algo que já foi pago é loucura. Sim ou não? Alguém compra um carro, paga as parcelas do carro, termina aquele carnezinho e querer continuar pagando as prestações depois de quitado aquele carnê é loucura, sim ou não? Porque você já pagou, você não precisa mais pagar. Então nós não precisamos mais pagar preço, simplesmente nós precisamos só crer naquilo que foi feito por nós. Amém? Uma obra completa. Irmãos, eu falei com dor no coração, tenho pedido a Deus uma oportunidade, sabedoria e graça para ministrar aquele rapaz. Meu coração, eu comecei a trabalhar segunda-feira, na primeira semana de trabalho, e meu coração está doído pela vida de um rapaz jovem que, eu falei até no grupo de unidade, essas coisas parecem que me perseguem. Quando as pessoas sabem que eu sou cristão, que eu sou um pastor, mas eles vêm com aquelas coisas. E esse jovem chegou para mim e disse, quando soube que eu era pastor, vem cá, eu tenho umas perguntas para lhe fazer. E, meu irmão, só coisas que não tem nada a ver. Diz que gosta de cajado, gosta de tal, de pastor que bate na igreja, que não sei o que, irmãos. O que é que isso vai transformar a vida da pessoa? O que é que isso faz, irmão? Cajado, bater na igreja. Irmãos, a igreja de Deus, a igreja tem dono. Nenhum homem tem o poder de estar batendo na igreja, não. De estar, colocando jugo, colocando peso na igreja, cartilhas de não pode. E quanto mais isso é pregado, mais a gente vê o como dessas pessoas andam numa vida
de tristeza, porque eu olho para aquele moço lá, eu vejo tristeza, eu vejo peso, eu vejo rancor, eu vejo que ele não consegue avançar, eu vejo como ele não compreende a beleza do Evangelho. O Evangelho é uma carta de amor. O Evangelho é beleza. É você ver o amor de Deus, como Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor por nós. Isso é a verdade do Evangelho. Deus me amou, Deus nos amou e deu Jesus. Para quê? Para que eu não pereça, que eu tenha vida eterna, que eu tenha alegria, que eu tenha paz. O Evangelho é gozo, paz e alegria no Espírito. Amém, irmãos? E a gente vê pessoa andando cabisbaixo, com medo, que não pode, que é difícil, que é difícil. E é difícil quando a gente quer viver o Evangelho no nosso braço. Você não vai vencer o pecado no seu braço, você vai vencer o pecado no amor de Deus, na graça de Deus. Quanto mais você conhece as verdades, mais você é liberto, é transformado pelo poder do Espírito Santo. Então assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a obra de Cristo, o amor de Cristo, a obediência de Cristo. Levamos cativa a nossa mente à obediência de Cristo. Eu não levo cativa a minha mente ao pecado. Quanto mais eu falo, quanto mais eu ouço sobre pecado, ouço sobre lei, mas isso não me transforma, não muda a minha vida. Somente o Evangelho revela a justiça de Deus. Amém. Precisamos ouvir verdades, ter cuidado com o que a gente ouve, irmãos. Ter cuidado com o que a gente ouve, tanta baboseira que só atrapalha. Eu falei até no grupo de unidade na quarta-feira que passou, a respeito que já fazem mais de 3 anos que a gente está caminhando aqui, 4 anos que a gente está, mais de 3 anos. Num princípio, quando a gente chegou aqui, eu já conhecia um pouco sobre o Evangelho da Graça, mas foi um choque, foi um conflito mesmo de ouvir o pastor falar coisas que eu ainda não entendia, coisas que para mim era nova, coisas que ia de encontro a muita coisa que eu ouvi, mas eu não desisti, eu continuei, porque eu vi a verdade, porque a palavra é a verdade, amém? E a palavra verdadeira, o Espírito Santo testifica. Mesmo não compreendendo, o Espírito Santo testificava no meu coração. Continua ouvindo, isso é a verdade. E eu ficava aqui sentado, orando em línguas e ouvindo o pastor, como até hoje. Eu ainda continuo ouvindo a palavra e orando em línguas. Por quê? Quanto mais eu oro em línguas, mais eu trago sensibilidade ao meu espírito para compreender a palavra. E o pastor pregando, toda semana, ouvindo o pastor Aloysio pregar, e as verdades entrando, e compreensão vindo, aos poucos, compreensão. Ainda não sei, irmão, ainda estou engatilhando a respeito da graça, a respeito das boas novas do Evangelho, mas muita coisa já mudou, muita revelação já veio, porque a revelação vem quando eu me abro, quando eu solto, coloco por terra tudo aquilo que para mim era uma verdade e deixo o Espírito Santo me ministrar, amém? Então eu me desarmei de curso, de coisas que eu tinha aprendido, não é? E muitas coisas erradas, coisas certas, mas também muitas coisas erradas, e ouvindo, como até hoje a minha vida tem sido transformada. Amém? Salmo 119, versículo 130, André, por favor. O Evangelho revela a justiça de Deus. Repita comigo, novamente. O Evangelho revela a justiça de Deus. Salmo 119, versículo 130, diz assim, a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Amém? A revelação das suas palavras, das boas novas, traz luz e entendimento. Quanto mais eu me abro, quanto mais eu ouço, mais luz e entendimento, mais revelação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para os pés sou hoje, para os caminhos o meu futuro. Amém? Cada dia mais meu caminho vai sendo iluminado. Não passe um dia, irmão, sem ouvir a palavra. Nem que seja um versículo, nem que seja algo, busque a Deus, se alimente da verdade, se alimente das boas novas, porque nem só de pão viverá o homem, a gente tem tempo para tudo. Se a gente souber dividir o nosso tempo, vai ter tempo para ter um tempo com Deus, tempo de oração, um tempo de comunhão com a palavra, um tempo de oração em línguas, e você vai ver sua vida sendo mudada. Amém? É o exercício da fé, eu exercito a minha fé ouvindo a palavra, orando e declarando. Está trabalhando, começa a declarar, obrigado, Pai, que eu sou amado, eu sou a justiça. Acorda de manhã declarando, Pai, eu te agradeço, que eu sou a tua justiça.
Quando pecar, errar, Pai, eu te agradeço, eu errei, não estou feliz por isso, mas eu sou a tua justiça. Pai, eu errei, eu briguei, eu fiz isso, mas eu sou a tua justiça, a minha natureza é outra. Eu não tenho mais prazer no pecado, porque eu sou a tua justiça. Eu sou amado, eu sou favorecido. E começa a declarar, obrigado, Pai, que a tua glória está sobre mim, a tua graça está sobre mim, o teu Espírito habita em mim. Eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Quanto mais a gente declara essas coisas, mais essas verdades, elas vão tomando forma em minha vida, na nossa vida. Amém? É uma metanoia, transformação de mente, irmãos. Precisamos ser transformados pela lavagem da palavra. E essa metanoia, essa mente transformada e renovada, ela vem através da palavra. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque só assim você vai compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A lei não mostra a boa, não mostra a agradável, não mostra a perfeita vontade de Deus. A lei mostra o quanto o homem carece de um Salvador, quanto o homem é miserável, como um homem não pode vencer nada, porque o querer fazer as coisas para agradar a Deus, irmãos, não tem valor algum. O que agrada a Deus é a gente crer na obra de Cristo. A Bíblia diz que as nossas obras, a justiça própria, é como um trapo de... Sabe o que é trapo de imundícia? É algo muito sujo, tá? Naquele tempo era como se fosse um absolvente. É um absolvente. Então, para Deus não tem valor nenhum o homem querer agradar a Deus pela a sua força, pelo que você faz. Você não agrada a Deus pelo que você faz. Você agrada a Deus quando você crê no que foi feito. Eu vou repetir, tá? Você não agrada a Deus pelo que você faz, você agrada a Deus pelo que foi feito. Lembrei hoje também, meditando na palavra. Irmãos, a gente não precisa de religiosidade. Não precisa, vou trancar, vou subir a gente até falou nisso também, subir no monte, Não, eu estou assim no jogo ali, estou ali orando em línguas e com a mente, ó. Mente em Cristo. E eu me lembrei de um joguinho que eu jogava como criança, que é o jogo das escadas. Você vai acertando e vai subindo a escada, mas quando você erra, cai de novo. Aí volta de novo ao degrau de baixo. Então, o querer agradar a Deus é feito mais ou menos isso. Você quer agradar a Deus, aí você, pela justiça própria, no seu braço, você tenta agradar a Deus, aí vai subindo, mas chega uma hora que você erra, irmão. Volta de novo a estaca zero. E tem gente que fica assim, nesse jogo de sobe e desce. Um dia está pegando o céu com a mão, é o maior crente do mundo, maior fé. Aí erra, aí daqui a pouco se acha miserável. E por isso que muitos se desviam e não voltam mais. Porque ele se acha imerecedor, acha que o pecado e o erro que cometeu não tem mais. Ele se acha indigno. E não é assim, irmão. Errou, bate a poeira, dá a volta por cima e recomeça. Pecado não é bom. Pecado não errar não traz glória para ninguém. Só dá glória ao diabo. Amém? Pecar é errar o alvo. Mas errou, está consciente que aquilo não é bom para você, pede perdão e continua. Amém? Tem graça. Tem graça de Deus para nós, quando a gente erra. Filhinhos, não erreis. Mas se você errar, tem um advogado junto com o Pai. Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente o nosso, mas do mundo inteiro. Amém? Então existe graça para quando a gente peca. Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai vencendo o pecado. Amém, irmãos? Graça de Deus. Isaías 52, 7. Somente a pregação das boas novas do Evangelho tem o poder de libertar as pessoas. A pregação do Evangelho não vai confrontar o seu pecado, mas revelar a justiça, o amor de Deus pela humanidade. Amém? O Evangelho revela a justiça de Deus e o amor de Deus pela humanidade. Isaías 52, 7 diz assim, ó, quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, boas notícias, que faz ouvir a paz. Irmãos, as palavras que a gente ouve é palavra de paz, a gente sai daqui melhor do que entrou. Duvido a gente sair aqui condenado. Irmão, num tempo que a gente passou em um certo lugar, a gente ouvia tantos usos e costumes, tanta coisa, que a gente saía tão mal, a gente saía tão condenado, tão reprovado. Por quê? Não é boas notícias. As boas notícias trazem paz. O Evangelho é o Evangelho de paz, amém? Coisas boas, faz ouvir salvação, que diz, ó, o meu Deus reina, o meu Pai reina, amém?
Nosso Deus reina para todo sempre, Ele está entronizado em nossa vida e nós estamos entronizados com Ele também, sentados com Ele. O nosso lugar está lá, com Ele, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, essa é a nossa posição. Nós não estamos distantes, nós somos filhos. A Bíblia diz que nós fomos aproximados. A parede de separação, o muro de separação caiu, o véu que separava foi rasgado. Então não existe mais barreira. Podemos entrar hoje diante de Deus, na presença de Deus, sem culpa e sem condenação. Isso é ser justiça. Amém? Justificação é isso. É um ato que Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele fez conosco no momento que a gente recebeu Jesus como Salvador de nossa vida. E esse sangue nos salvou. E agora você foi justificado, ou seja, inocentado. Você está inocente pelo sangue. E agora quando Deus olha para nós, Ele vê um filho. Ele não vê pecado, Ele não vê alguém miserável. Ele vê alguém justificado sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca se tivesse ouvido em nossa vida. O ato de ser justificado é um ato de que nossos pecados já estão perdoados. E Ele não se lembra dos nossos erros. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Ainda que seu pecado tenha sido vermelho como carmesim, ele se tornará branco como a lã. Ainda que seja vermelho como escarlata, se tornarão branco como a neve. Diga aleluia, irmãos. Deus não é aquele que fica lançando em rosto nosso pecado, mas você errou. O homem pode até fazer isso, tá? Você errou, tem pessoas que não esquecem, mas Deus não é assim. Amém? Deus, Ele não fica lançando em rosto os nossos erros. Ao contrário, a Bíblia diz que Ele joga no mar do esquecimento. Então, ser justiça de Deus é isso. É Deus olhar para nós e não ver mais erro. Amém? Não vê mais pecado. Ele vê graça. Amém? 1 Coríntios 15, 56. Irmãos, o que alimenta o inferno e dá poder ao diabo é a culpa, é a condenação. Quanto mais o homem se vê condenado, mais culpado, mais miserável, isso aí é que alimenta o diabo. O que alimenta o diabo é esse complexo de inferioridade. Tudo isso alimenta o diabo. O diabo gosta disso. Que a gente se vê culpado, a gente se vê inferiorizado, a gente se vê... Quanto mais a gente se vê assim, mais isso alimenta o inferno, alimenta o pecado. Mas o diabo fica feliz em ver os filhos andando em condenação. Os filhos de Deus, que é para andar em triunfo, em vitória, que é para reinar em vida, amém? Os que receberam a abundância da graça e o dom, o presente de justiça, reinam em vida. Então, quando eu não reino em vida, quando eu me vejo pecador, miserável, eu sou um pobrezinho de Jacó, eu sou o caco da telha, já vi gente dizer isso, ó. Eu sou o caco da telha que Jó se coçou. Irmãos, isso é triste, irmãos. A pessoa se vê assim. Não, tem que sofrer, tem que pagar o preço, irmão. Preço maior do que Jesus pagou. Sofrimento maior do que Jesus já sofreu. E você ainda quer pagar. Você tem que ver que Jesus tomou o teu lugar. Justificação, olha o que é justificação. É alguém tomar o teu lugar. Nós merecíamos o quê? A culpa. Nós merecíamos a cruz. Nós merecíamos tudo aquilo que Jesus levou. Nós merecíamos. Então Jesus trocou de lugar por nós. Então, aquele que não conheceu o pecado, Deus pegou ele e fez ele pecado em nosso lugar, para que a santidade dele agora passasse para nós. E nós fomos feitos a justiça. O injusto que éramos nós, agora passamos a ser justo. E o justo que era ele, passou a ser injusto. Ele tomou o lugar na cruz, amém? Hoje mais não. Porque o inferno não teve poder sobre Jesus. O pecado não teve poder sobre Jesus. Mas ele foi o nosso substituto. Amém? Jesus foi o nosso substituto lá na cruz. Por isso que nós podemos andar de cabeça erguida. Amém, irmãos? 1 Coríntios 56 diz assim, ó. Isso aí é Paulo dizendo, miserável homem que sou, tal, quem me liberar, tal. Mas ele diz, ó, o arguilhão da morte, ou o veneno, o poder da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas nós não estamos mais na lei. Nós estamos na graça. E nós não estamos mais no pecado. Amém? Nós estamos hoje na justiça. Então, o pecado, a lei, ele não tem mais poder. É um ferrão sem veneno. Não tem mais poder nenhum sobre nossas vidas.
Se veja assim. Ande nesse lugar. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça. Eu sou filho. Eu sou amado. Quanto mais nós andamos assim, mais o pecado não vai nos assediar. Não nos assedia. Amém, irmãos? Amém. João 8,32. João 8,32. E conhecereis a verdade. Conhecereis Jesus. Conhecereis a graça. Conhecereis as boas novas. E aí essa verdade aí vai nos libertar. Amém? A única coisa que nos liberta, o que nos liberta, irmãos, é as boas novas. Amém? Romanos 16, 17. Romanos 1, 16, 17. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho das boas novas. Por quê? Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem alguém aqui que crê? Amém. Primeiro do judeu, também do grego. Por quê? A justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Pela fé. A fé em quem? Em Cristo. A fé no que Cristo fez. Amém, irmãos? Amém. O justo viverá pela fé. A fé em quem? Em Cristo. O Evangelho revela a justiça de Deus. Revela o amor de Deus. Revela algo novo. Revela um caminho novo. Um novo e vivo caminho. Conquistado por Jesus na cruz. Não é um caminho que eu conquisto pelo meu braço, é um caminho que Jesus conquistou pelo sangue dele, pelo sofrimento dele, pelo Calvário. E eu ando nesse lugar, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmão, crer da forma certa produz um viver de uma forma certa, amém? Crer da forma certa vai produzir sempre um viver em uma forma correta. Quando eu creio certo, eu vivo certo, eu falo certo, eu me posiciono certo. Quando eu creio errado, eu vou me ver inferiorizado, eu vou falar errado, eu vou achar que não tem mais jeito. Por isso que temos que nos policiar, irmãos. Temos que nos policiar no que a gente fala, no que a gente ouve, para a gente não estar ouvindo errado e estar andando errado. Quando eu ouço certo, eu tenho um posicionamento certo. Amém? Ouvindo a coisa certa, falando a coisa certa. Não dá, desse jeito mesmo e tal, já não tem mais jeito. Quem foi que disse que não tem jeito, irmãos? Quem foi que disse que não dá para recomeçar, para consertar a rota, para voltar novamente ao lugar que Deus nos colocou? Saiu, corrige a rota e volta. Então, para de estar falando errado, que não tem jeito, que não tem condições, que não vai pagar, que não vai... E tem que falar certo, irmão, tem que crer certo, porque toda vez que eu creio da forma correta, eu ando da forma correta. Amém, irmãos? Ensinos errados, quanto mais esses ensinos errados, mais vai dar vontade da pessoa andar errado. A pessoa não vai sair, não tem como ser mudado ouvindo coisas erradas. Amém? Aquela mulher pega em ato de adultério, levada para ser apedrejada, sabia que estava condenada a ser apedrejada, não tinha mais jeito para ela. De repente alguém interviu na vida dela e fez aquela obra lá e perdoou ela. A gente já conhece a história. E de repente os acusadores, que já eram todos pecadores também, que já tinham errado, Jesus falou para eles, atira a primeira pedra quem não tem pecado. E todos se viram pecadores, saíram, soltaram as pedras e foram embora. E aquela mulher olhou para Jesus e Jesus perguntou para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, também eu não te condeno. Vá em paz, porém não peques mais. Amém? Foi o encontro com Jesus, o encontro com a verdade, que fez com que aquela mulher saísse dali para viver uma novidade de vida. Ter o poder de recomeçar novamente. E eu tenho certeza que aquela mulher não foi mais a mesma. O encontro com a verdade, o encontro com Cristo, ouvindo as coisas certas, nos faz cada dia a gente ter esse desejo de mudança, desejo de conhecer Jesus melhor, desejo de acertar, desejo de... É o evangelho da paz, o evangelho da paz. Jesus é o príncipe da paz. As boas novas do reino, as boas notícias que têm o poder de transformar qualquer pessoa. Amém? Como eu falei, nós somos transformados contemplando. Você não é transformado fazendo. Amém? Não é fazer, é contemplando. Contemplando a obra perfeita. Quanto mais eu contemplo, eu sou transformado de glória em glória. Amém, irmãos? João 19,
30. Então pare de justiça própria, amém? De querer agradar a Deus pelo que você faz. Não, vou fazer isso para agradar a Deus, não. Vamos agradar a Deus crendo no que está feito. Amém? Por isso que Jesus disse, olha, Jesus tomou vinagre. Jesus tomou o que era amargo. Em vez de darem água fresca para Jesus, deram vinagre. E ele declarou, está consumado, está feito, está pago. Você não precisa pagar mais nada. Amém? Diga, está consumado. Diga, está feito. O evangelho é algo pronto, não é algo que você tem que fazer algo para completar. Tem que fazer algo, tem que fazer algo. Você já viu esse ensino errado? Faz a tua parte e te ajudarei. Está na Bíblia, ainda diz mais, está na Bíblia. Isso não está na Bíblia, amém? Isso é uso e costume, isso é jargões, né? Diz, ó, faz a tua parte. Jesus já fez a dele, agora a gente tem que fazer a nossa. Irmãos, a parte nossa que tem que ser feita é crer. Não é fazer. Jesus, se ele está dizendo que está feito, está pago, está completo, está consumado, eu não tenho que fazer nada. Só tenho que crer que está feito, que foi pago. Amém? Então, para com esse negócio. Fazer algo, pagar o preço, passar. Irmão, a gente jejuma para ficar tempo com o noivo. É bom. A gente não ora para receber algo. A gente não dá oferta nem dízimo para ser abençoado. Você já é abençoado. Amém? Você já é amado. Nada do que a gente faz ou deixa de fazer vai mudar o amor de Deus por nós. Quem é pai, quem é mãe sabe. Por mais que o filho faça algo, a filha faça algo, mas a gente continua amando. Porque é filho, amém? A gente vai continuar amando. Muitas vezes dói, mas a gente ama. Então, nada do que a gente faz vai mudar o amor de Deus por nós. Isso é loucura, querer fazer algo para agradar a Deus. A gente tem que crer, só crer. O evangelho é crer. Crer em crer, crer na obra de Cristo. Crer na cruz. Crer na obra consumada, perfeita. Amém? Por isso que Paulo orava, para que eles conheçam esse amor, na altura, na largura, na profundidade. Conhecer a cruz, irmão, altura, largura e profundidade. Conhecer a cruz, conhecer a beleza desse evangelho. Amém? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Que amor é esse? Por isso que o evangelho, ele revela essa justiça, revela esse amor. Que amor é esse? Que ama uma humanidade tão, por mais perdido como esteja, uma humanidade perdida, homens falhos, mulheres falhas, mas Deus continua amando e acreditando. Irmão, se tem algo que Deus faz, é acreditar em nós. Muitas vezes nós não acreditamos em nós, não acreditamos, precisamos acreditar, mas Deus sempre está acreditando. Errou, mas Deus está acreditando em você. Errou, falhou, mas Deus está acreditando em você. Deus está te vendo e Deus te vê mudado, transformado. Ele não te vê naquele erro, naquele lugar. Amém? Amém. Então, a lei só veio para mostrar a nossa incapacidade. Uso e costume só vem para mostrar o como o homem é incapaz. Você é incapaz. Diga, por mim mesmo, eu sou incapaz. Paulo diz, né, acho que é em Romanos 8 ou 9, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele viu a condição dele humana em vencer o pecado, mas ele diz, graças a Deus, porque em Cristo Jesus eu sempre tenho um triunfo. Diga amém, irmãos? Amém. Você vai querer sempre, como eu falei, o joguinho da escada, querer vencer, querer romper, querer agradar a Deus, mas vai estar sempre caindo. Mas quando você se rende a isso e para com esses negócios e diz, pai, eu sou amado, eu vou viver e vou me aproximar de você, independente dos meus erros, da minha falha, mas você vai ver, quanto mais você vai vencendo, vai crescendo, você vai ficando apaixonado. Então não é o fazer para merecer, é crer que você já merece. Porque aquilo que Jesus merecia, ele passou para nós, irmãos. Amém? O crédito nosso, aquilo que está em nossa conta, não é o que eu fiz. Eu fiz algo e agora eu mereço algo. E tem gente que diz, mas Senhor, eu tenho dado dízimo, por que está acontecendo isso? Senhor, eu tenho orado tanto, por que está acontecendo isso, irmão? Isso, o bom, a chuva cai sobre o bom e sobre o ruim. Tempos de dificuldade vem para qualquer um, irmãos. A gente tem que saber de uma coisa, que em Deus a gente triunfa sobre o que estiver acontecendo. Porque isso aí é justiça própria, dizer, não, eu estou dando dízimo, agora tem que ir tudo ir bem. Eu estou orando, então tudo tem que acontecer certinho. Irmão, isso não acontecer certo. E uma coisa é certa, ainda que eu e você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Ainda que aconteça
ainda que Paulo diz lá em Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia, será morte, será principado, potestade, poder, domínio, falta? Mas ele diz, mas graças a Deus que em Cristo Jesus eu sempre tenho um triunfo. Aconteça o que acontecer com você, nada nos separa desse amor. Amém? Romanos 8:31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que ele não nos dará graciosamente? Diga graciosamente. Diga pela graça. Todas as coisas, irmão, se ele deu o que ele tinha de melhor, que era Jesus, que é para ele te dar, salvar teu casamento, te dar um carro, te dar uma casa, mudar a tua condição de saúde, isso para ele não é nada, irmão, se ele já deu o que ele tinha de melhor. Mudar tuas finanças. Então, se ele já deu o que ele tinha de melhor, qualquer necessidade é fichinha, irmãos. Já está na conta. O que eu e você precisa já está na conta. Amém. É saúde, está na conta. É casamento, é uma porta de emprego, está na conta. Agora a gente não pode, qualquer dificuldade que se levanta, a gente pensar que é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Deus pega as coisas que não são. Deus pega as dificuldades para mudar e dizer, e de mostrar para a gente que todas as coisas é possível para aquele que crê. Amém? Qualquer dificuldade tem resposta, tem saída. Deus é conosco. Deus é poderoso para transformar. Deus muda a situação. Estava meditando hoje bem cedinho, antes de correr. João 2, a passagem da água, a transformação da água em vinho. Deus é especialista em mudar a água em vinho, irmão. Sua vida pode estar uma água. Você crê, ela é transformada em vinho. Amém. Seu casamento transformado em um vinho bom. Suas finanças transformadas em vinho bom. Porque Deus é por nós. Quem será contra nós? 33. Quem tentará acusação, irmãos? O diabo ele pode até te acusar. Mas não ouça essas acusações. Porque o que ele faz de melhor é acusar. É o diabo quem acusa. Deus não acusa, Deus justifica. Deus diz, olha filho, está pago, está feito, você não é isso. O diabo está acusando, você peca, você erra, O diabo ele sempre vai querer estar acusando. Então quem acusa os eleitos de Deus não é Deus. Amém? É Deus quem te justifica. Quem tentará acusação contra mim e contra você? Se é Deus quem está te justificando. Se é Deus que já nos justificou. É o diabo que é acusador. A Bíblia diz que ele é o acusador mentiroso, o acusador dos irmãos, dizendo você não pode, você é isso, você é um mentiroso, irmão, você não é isso, você não é o pecado, você não é um mentiroso, você é a justiça de Deus. Amém. Você não é um prostituto, você é santo. Amém. Você não é falido, você é suprido. Amém. Você não vai morrer, você viverá. Amém. Não morrerei, mas viverei, contarei os grandes feitos do Senhor na minha vida. Eu e minha casa, seu filho não vai morrer perdido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Começa a declarar essas verdades, irmãos. O conhecimento do Evangelho, o conhecimento da justiça liberta a gente e faz a gente crer de uma forma correta. Quem te acusa é o diabo. Quem te justifica é Deus. Você vai ficar com as mentiras do diabo ou com as verdades de Deus? As verdades de Deus, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Deus é verdadeiro. Eu é quem sei os pensamentos que eu tenho, em Jeremias, acho que é 29:30, os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos de paz, de te fazer prosperar, de te dar o fim que você crê, que você deseja. Qual é o fim que você deseja? É esse fim que Deus quer dar, esse lugar que Deus quer te levar. Não fica com as acusações do diabo. Deus te justifica. Amém? 34. Quem os condenará? Se é Cristo quem morreu, ou melhor, ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também está intercedendo. Pai, ele errou, ela errou, mas ele é filho, ele está crendo na palavra, ele está querendo mudar. E ele está intercedendo, e crendo em você, e acreditando que você vai vencer isso. E você vence. Nós vencemos. Amém? Quem nos separará desse amor? Será a tribulação? Diga não. Será a angústia? Não. Será a perseguição? Não. Será a fome? A nudez? O perigo? A espada? Não, irmãos! Nada pode nos separar de sair de Deus, porque por amor de ti
fomos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. O moço falou lá, essas músicas que dizem, você é mais do que vencedor, você pode todas as coisas, isso aí é só afagando o ego do homem. Irmãos, isso é a verdade, irmãos. Não tem que afagar o ego de ninguém. Bater no peito e dizer assim, eu sou justo, eu sou filho, isso aí não é vanglória para ninguém. Isso é o lugar, isso é o que Deus fez por nós. Pode até parecer soar arrogante, mas não tem nada de arrogância. É a verdade. É a verdade. Você é justo, você é santo, você é vencedor. Por que você não pode cantar essa verdade? Tem que contar, você é derrotado, você vai passar para a prova, você vai... Não, irmão, tem que cantar os grandes feitos de Deus mesmo. Louvar ao Senhor pela sua bondade e dizer como o Senhor é bom, o Senhor é bondoso, é eterna a sua bondade e a sua fidelidade é de geração em geração. Eu vou contar que vou morrer, que eu vou adoecer. Não, irmãos. Cantamos as boas novas do reino. Cantamos músicas que glorificam a Deus. E o moço diz, não, essas músicas aí só traz glória para o homem. Essas músicas traz glória para Deus, irmão. Você cantar que você é amado, que você é justificado, que você é mais do que vencedor, isso aí glorifica a Deus. É você crer da forma certa e Deus ficar feliz por isso. E não estar cantando essas músicas de derrota, que é derrotado, tem que pagar o preço, tem que passar pela moinha de Jeová. Esse tipo de música que Deus não gosta, não ouve. Amém, irmãos? Amém. Romanos 6, 1 e 2. Então, sabendo essas coisas, agora a gente vai chutar o pau da barraca e viver de qualquer forma? Não, irmãos. Amém? Conhecer sobre a justiça, conhecer as boas novas, não me dá o direito de viver de qualquer forma, porque viver de qualquer forma só está mostrando que eu nunca entendi sobre a justiça, nunca entendi sobre o amor de Deus. Porque quem conhece o amor de Deus, quem já está crucificado com Cristo, não vai querer viver de qualquer forma. Amém? Viver de todo jeito só vai mostrar que você não entendeu nada, mas viver da forma correta vai mostrar que você entendeu a obra da cruz. Amém? Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Ele responde: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Diga, eu já morri. Amém? A Bíblia diz que fomos crucificados com Cristo pelo batismo. No dia que você desceu as águas batismais, aquele velho homem, aquela velha natureza, o pecado ficou lá, ó, morto, afogado lá no mar, foi jogado no mar do esquecimento. Então, quanto mais eu conheço esse amor, mas eu quero viver da forma certa. Não quero nada com o pecado. Não queira nada com o pecado. Não queira nada, não brinque, não se brinca com o pecado. Pecado corre, fugir. A gente foge do pecado, para que a gente possa cada vez mais a gente conhecer de Deus. Amém? Viver da forma certa. Então, ele diz aqui que de modo nenhum a gente vai viver de qualquer forma. As pessoas dizem, não, essa palavra de graça agora você tem que viver de todo jeito. Não, irmãos. Você nunca viu aqui o pastor dizendo, ó, viva de qualquer forma. Pode pecar. Não, o pastor nunca falou isso, nem nunca vai falar. Porque pecado traz consequência. Amém? E errar traz consequência. A única coisa que Deus quer é que a gente o ame, a gente siga esse evangelho, ame o Senhor, continue caminhando e a nossa vida vai sendo transformada. Amém? A vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais. Quanto mais eu caminho nessas verdades, mais o meu caminho vai ficando iluminado. Até ser dia perfeito. Amém? Gálatas 5:4. Não sei se a gente já leu isso aqui. Já leu? Gálatas 5:4, André? Não, né? Olha só. Gálatas 5:4 diz o seguinte: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo, pois caíram da graça de Deus. Então, ser justificado pela lei, pelo que você faz, pelos usos e costumes, você da graça caiu. Porque para Deus é tudo ou nada. Amém? Amém? Ou você se rende e crê em tudo que Jesus fez, ou você vai ter que pagar o preço. Viver pela lei. E viver pela lei ninguém consegue. Ninguém consegue. O pastor falou, acho que nas outras séries, a respeito de Isaías 28,
como era que eles tinham que viver. Se você fizer, se você obedecer, tal, você vai ser abençoado. Porém, se você não fizer direito, se você não obedecer, as maldições virão. Então só tinha uma forma na antiga aliança das bênçãos virem, se o homem obedecesse. E quem foi que conseguiu obedecer? Ninguém. Todos pecaram e afastados estavam da glória de Deus. Então, na graça é tudo ou nada. Ou você crê em tudo que Jesus fez, ou você vai ter que pagar o preço. Se pagar o preço, só quero te dizer uma coisa, você não vai conseguir. O único que pagou o preço foi Jesus. O único que conseguiu vencer, cumprir tudo, foi Jesus. Amém? E ele cumpriu tudo para que a gente não precisasse cumprir. Amém, irmãos? 2 Coríntios 5:21. Jesus foi feito pecado em meu lugar, para eu me tornar justo diante de Deus. Esse versículo é muito conhecido, tá, gente? Grava esses versículos de justificação. Grava e declara todo dia. Declara todo dia. Olha só. Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi esse? Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Romanos agora 5:16. Vou mostrar para você que não tem comparação a transgressão de Adão e a obra de Cristo. Aquilo que Adão fez, o que Jesus fez é muito maior do que o pecado de Adão. Amém? O pecado de Adão trouxe uma consequência terrível. Mas a obediência de Cristo foi algo muito maior. Amém? Romanos 5:16 diz o seguinte, falando sobre a transgressão de Adão, Paulo escrevendo em Romano fala sobre o que foi que Adão fez e o que Jesus fez. Ele faz esse comparativo, algo muito maior, que foi a obra da cruz. Ele diz assim, o dom, entretanto, não é como um caso de que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas, para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um, muito mais. Ele mostra muito mais os que receberam a abundância da graça. Diga abundância da graça. Diga eu recebo a abundância da graça. Todo dia. Pai, obrigado pela abundância da graça. Obrigado por esse presente de me tornar justo. Por isso que eu posso reinar em vida. A saber, por um só, Jesus Cristo. 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Aleluia. Diga, eu tenho vida. Em Cristo nós temos vida. Aleluia. Por quê? Como pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, em outra versão diz que onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aumentou muito mais a graça. Amém? 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justificação que conduz à vida eterna, por meio de Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? Então são essas palavras que Deus colocou no nosso coração para que a gente entendesse que o Evangelho revela a justiça de Deus, as boas novas. E a palavra de Deus é muito simples. O homem complicou, o homem botou tantos obstáculos à palavra para a gente não entender da forma simples que é. Jesus disse que nem os loucos errarão o caminho do céu. Até uma criança pode entender. Aliás, a criança entende muito mais fácil do que nós, que a gente às vezes fica questionando. A criança ouve e já acata logo a palavra, já recebe logo a palavra. Por exemplo, coisa mais simples é a gente ministrar batismo no Espírito Santo para a criança, sabia disso? Porque ela não questiona, ela simplesmente quando ouve aquilo, ela crê naquilo e já libera as línguas. O homem, o adulto fica questionando, rapaz, será que é mesmo? Será que não é a minha mente falando? Será que é isso? Então, a criança é muito simples, por isso que ela entende com mais facilidade. E a Bíblia diz que a gente tem que ser como crianças. Receba essa palavra nessa noite como uma criança. Eu sou justificado. As boas novas me trazem esse entendimento de justificação. O Evangelho revela a justiça, revela quem eu sou, revela quem eu sou amado, revela como eu sou poderoso, que o pecado não tem domínio sobre a minha vida, que Deus me ama, que os planos de Deus são perfeitos.
que o que me espera não é um cajado. Irmão, a lei, a culpa, a condenação, as pessoas já estão esperando que algo de ruim aconteça. E quando acontece, ele diz, já sei, já sabia que isso ia acontecer, porque eu não estou orando, porque eu não estou pagando preço, porque eu não estou jejuando e isso me aconteceu. Irmão, isso é mentira do diabo. Sabemos que quanto mais a gente ora, quanto mais a gente entra nas práticas espirituais, mais isso é bom para a gente. Mas não, quando algo ruim acontecer, não pensa que foi algo que você deixou de fazer. Amém? Porque esse senso de condenação, de culpa, quando algo errado acontece, a gente pensa logo, porque eu não dei o dízimo. Por isso que eu estou entrando nesse... Por isso que eu estou devendo tanto, está acontecendo tanta coisa ruim com as minhas finanças, porque eu não estou dando dízimo. Irmãos, o dízimo, como eu falei, a gente já é abençoado. Mas o ofertar, o dizimar é um sinal de gratidão. E se algo não acontecer bom com as nossas finanças, não culpa porque você não deu o dízimo. Amém? Não culpa isso. Você já é abençoado. Agora, quem já é abençoado é generoso. Amém? Ofertar e dizimar para quem tem um conhecimento de justiça, isso é simples. Já chega, a gente libera logo. Porque a gente sabe como Deus provê a nossa vida. E que não vai faltar. Nunca tenha medo de dar, porque não vai faltar. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo do seu Pai. Seu Pai é bom. Nosso Pai é bom. Ele já nos justificou. Amém? Então, coloquei aqui declarações, irmãos. Concluí aqui, quando tomamos uma posição de filhos amados com a consciência de justiça e não de pecado, nós recebemos graça. A consciência a gente faz com que a gente receba graça, receba paz, receba essa santidade, essa prosperidade. Então declare todo dia, irmão. Todo dia eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou filho. Já deu tudo certo. Porque maior que está comigo. Amém? Amém. Então declara isso todo dia. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu estou na presença de Deus sem culpa, sem medo, sem condenação, chamando de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida. Eu chamo de Pai, Abba, Paizinho. Você me ama, Paizinho, obrigado por esse dia maravilhoso que você já preparou para mim. Então declara essas verdades. Consciência de justiça, não consciência de pecado. Consciência de pecado, consciência de culpa, essa consciência de condenação só faz te afastar de Deus. E pensar que Deus é ruim. E esperar algo de ruim, que ruim aconteça. Mas a Bíblia diz ao contrário. Sabe o que é que a gente está esperando que chegue até nós? Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Desce da onde? Do alto, do Pai das luzes. Quem é essas luzes? Somos nós, irmão. Quando diz o Pai das luzes, as luzes somos nós. Onde não há sombra nem dúvida de variação. Deus não muda, Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. O que eu espero é que toda boa dádiva está vindo sobre a minha vida. Todo dom perfeito, toda graça, toda bondade está me cercando. Amém, irmãos? Amém. Então não espera algo de ruim acontecer. Espera algo bom. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Então vamos cear com essa consciência de justiça, não consciência de pecado. Amém?